Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira. Estamos dando início a mais um dia dessa nossa semana. Estamos aqui conversando sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde. E ontem nós vimos como o nosso corpo é uma fábrica magnífica. E qual a importância que nós temos mediante a isso? Como bons gestores, precisamos estar atentos aos sinais que o nosso corpo dá e precisamos dar a ele tudo o que ele precisa para estar trabalhando bem. Ontem nós falamos sobre o sono e hoje nós vamos falar sobre a alimentação. E eu quero te encorajar a dar um novo olhar para a sua alimentação. A você ver como está, se você está errando, se você está acertando, o que você pode fazer para melhorar. E a palavra de hoje continua sendo autoanálise. Então, manter uma alimentação nutrologicamente equilibrada dará ao seu organismo componentes essenciais para o bom funcionamento. Cada grupo alimentar possui uma sua particularidade e conseguir construir um prato equilibrado vai lhe garantir os nutrientes necessários para que o seu organismo possa estar trabalhando. É comum, quando falarmos em dietas, a gente pensar logo em comer apenas legumes, verduras, frutas, cortar açúcar, cortar tudo, fazer uma dieta restrita e aí você vai conseguir fazer por 3, 2, 4 dias. Seu corpo já vai começar a exigir de você e você vai parar e vai voltar à estaca zero. Para manter uma alimentação saudável, vai muito além desse pensamento. É preciso conhecer os alimentos, as propriedades de cada um, as funções que cada um exerce no seu corpo, saber compor um prato equilibrado entre macro e micronutrientes e, principalmente, a alimentação precisa ser montada de acordo com o que o seu corpo precisa, o seu organismo precisa. Como conversamos anteriormente, não existe uma receita de bolo. Todo tratamento, tudo precisa ser individualizado. Uma vez que cada organismo é único, fica difícil ter uma dieta que vai ser igual para todos. Por exemplo, o seu plano alimentar precisa ser traçado de acordo com a sua história de vida, com a sua história de doenças. Eu preciso saber se você tem hipertensão, se você é diabético, se tem alguma doença hormonal, alguma doença crônica, metabólica, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, se você consegue ter uma pausa para o almoço certa, uma pausa para o lanche. Então, cada pessoa vai ter o seu planejamento alimentar. E isso nos mostra a importância de dois profissionais nos ajudando a manter essa alimentação, que é o profissional nutricionista e o médico nutrólogo. Eles, em conjunto, definirão, através de exames físicos e laboratoriais, o que o seu corpo realmente precisa, para aí sim ofertar ao seu corpo os nutrientes necessários através da alimentação e, se preciso for, através da suplementação, traçando metas, objetivos e estratégias para alcançar o resultado esperado. Mas a alimentação não é apenas o ato de comer em si. Envolve todo um processo que vai desde o planejamento alimentar até as compras, o preparo e o armazenamento desses alimentos. E a organização, manter uma rotina, faz toda a diferença nessa questão. Manter um cardápio semanal, quinzenal ou então mensal irá lhe ajudar a se organizar na rotina da cozinha. E aí fica uma dica, que tal você juntar toda a sua família e montar esse cardápio junto? Deixe os seus filhos, o seu esposo ou a sua esposa, dependendo de quem faz a comida, participar desse momento. Cada um escolhe um prato durante a semana. Hoje eu quero comer isso, amanhã vai ser o dia de você escolher. E aí você monta um cardápio. Além de facilitar a nossa vida montando esse cardápio, você vai incluir todos os membros da família. E para as crianças, para os filhos, isso é ótimo, porque vai trazer uma interação para eles, uma expectativa para eles, além deles se sentirem incluídos na rotina da família. E isso, para a criança, para o filho, para o relacionamento familiar, é maravilhoso. Além também que se você montar uma estratégia, montar um plano alimentar, na hora que você for ao mercado, você não vai se perder. Você já vai saber o que você vai consumir naquela semana, naquele período, e vai comprar o certo. E isso te ajuda a manter o foco e também te ajuda a economizar também. A alimentação é um assunto muito sério e precisa ser tratado como tal. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um novo desafio,
que é o aumento da prevalência de doenças crônicas em todo o segmento da população. Isso se deve às mudanças do padrão alimentar do brasileiro, que tem trocado uma alimentação saudável por alimentações ricas em gorduras e açúcares. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, consideradas silenciosas por se desenvolverem ao longo da vida, como a hipertensão arterial, diabetes, doenças respiratórias, elas são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil, mais prevalente nas regiões Sul e Sudeste. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 57,4 milhões de pessoas possuem pelo menos uma doença crônica não transmissível. E aí, para reverter esse quadro, é essencial mudar os hábitos alimentares. Para isso, eu vou lhe trazer algumas dicas. Primeiro, evite alimentos ultraprocessados ou processados. Esses alimentos, como refrigerantes, biscoitos recheados, aqueles salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, embutidos, são nutricionalmente desbalanceados. Esses alimentos são feitos com ingredientes de baixo valor nutricional e, por isso, apresentam uma grande quantidade de aditivos de sal, açúcares e gorduras. São produzidos no intuito de serem práticos, serem consumidos rapidamente, mas apesar dessa praticidade e do preço atrativo, oferecem muitos riscos à saúde. A segunda dica é cultive uma horta em casa. Qualquer pessoa consegue cultivar uma horta, você não precisa morar numa casa com quintal. Quem mora em apartamento também consegue cultivar uma horta. Em qualquer espaço, pequeno ou grande, é possível cultivar ervas aromáticas que podem ser utilizadas no preparo dos alimentos, dando ao alimento um sabor todo especial. Ter em casa ervas como manjericão, manjerona, alecrim, tomilho e sálvia contribui para a diminuição do uso de temperos industrializados, que esses temperos possuem grandes quantidades de sal, de sódio e aditivos químicos. A terceira dica é consumir alimentos orgânicos. Sempre que possível, dê preferência aos alimentos orgânicos. Os agrotóxicos utilizados nas plantações para eliminar os insetos ou as ervas daninhas, além de causarem danos à saúde dos produtores rurais e dos consumidores, também são prejudiciais ao meio ambiente. A quarta dica é o excesso com sal. Cuidado! O sal é o elemento químico encontrado no sal de cozinha, o cloreto de sódio, o sódio, quer dizer. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda o consumo máximo de 2 gramas de sódio por dia, que isso equivale a 5 gramas de sal, que é uma colher de chá cheia. Só que estima-se que o brasileiro consome cerca de 12 gramas de sal por dia, que é mais que o dobro da quantidade de sal recomendada. Uma das consequências do excesso de sal na dieta é a hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta, que atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Além de controlar a quantidade de sal durante o preparo das refeições, também é preciso tomar cuidado com os alimentos processados ou ultraprocessados, incluindo os alimentos doces. Se você é hipertenso, e mesmo que você não seja hipertenso, dê preferências aos alimentos in natura. Observe sempre as informações nutricionais presentes nos versos das embalagens. Se atentar ao rótulo, ler rótulo, precisa ser uma rotina em nossas vidas. O rótulo conta tudo o que tem no alimento para nós. E a escolha alimentar, a escolha do produto que você vai consumir, é muito mais importante escolher através do rótulo do que pela marca. E última dica é cuidado com o excesso de açúcar. Assim como o sal, o açúcar em excesso também é prejudicial à saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo de açúcar é alto entre os brasileiros e cerca de 30% dos jovens consomem doces em excesso. Esse hábito é preocupante, ainda mais considerando as doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes e a obesidade. Isso tem avançado continuamente. Além dessas doenças crônicas, o consumo excessivo do açúcar também aumenta os riscos de cárie dental. E por falar em cárie dental, como anda o seu check-up no dentista? Também faz parte da nossa rotina de saúde ir ao dentista semestralmente para estar fazendo uma avaliação dentária. Um outro fator crucial é o estado psicológico com relação ao alimento,
Qual a sua postura adotada frente ao alimento? Temos hoje um crescente número de pacientes com compulsão alimentar. Tudo depende de... Tem pessoas que, ao estarem ansiosas ou nervosas com alguma coisa que tem que resolver, elas vão para o doce, comem sal, alimentos salgados, né? Não conseguem parar de comer, tem que estar sempre com a boca mastigando, ou ao contrário, pessoas que estão passando por um momento tenso, param totalmente de comer e aí emagrecem muito, porque não estão conseguindo se alimentar, parece que o estômago fecha. Isso são maneiras como nós reagimos à alimentação. E o profissional psicólogo tem um importante papel frente a essas medidas. Ele que vai te ajudar a enxergar essa sua compulsão, a lhe dar ferramentas para estar agindo essa compulsão, a ter domínio nessa relação. Ele vai te ajudar a ser o bom gestor do seu corpo. Ele vai te ajudar a não se render a essa compulsão. O nosso corpo trabalha com sinalizações. E a fome e a saciedade não é diferente. O nosso corpo está sempre mandando estímulos para o cérebro para estar regulando fome e saciedade. Desde o momento que você olha um alimento e a sua boca saliva, já é um estímulo que foi para o cérebro e o cérebro devolveu. Ou seja, você viu o alimento, você mandou para o cérebro, você está com fome, desejou aquele alimento, você tem uma resposta como? A sua boca salivando. Então, precisamos estar atentos a todos os sinais que o nosso corpo dá. Por exemplo, quando você está comendo e você começa a mastigação, você já começa a enviar sinais para o teu cérebro. E aí você engole este alimento, o seu estômago distende, seu estômago aumenta para receber esse alimento. Já é mais um comando para o teu cérebro. E ele vai preparando todo o seu organismo. Quando o seu estômago se distende, ele já está mandando sinal lá para o intestino. Fala assim, opa, se liga que está chegando alimento. Então o intestino já começa a trabalhar, porque vai receber alimento. E ele precisa liberar enzimas, liberar componentes que vão digerir aquele alimento. E, ao mesmo tempo, ele precisa esvaziar para chegar mais alimento. Então, o seu corpo está sempre mandando sinais, sinalizações. Quer ver um exemplo? Quando você está comendo e aí você acabou aquele bife, mas você olha na travessa, tem mais bife, e você pensa assim, será que eu devo comer mais um pedaço de bife? Esse pensamento, será que eu devo, já é uma resposta do seu cérebro, do seu organismo para, você não precisa. Só que o que a gente faz? Eu vou comer mais esse pedacinho de bife. Aí você vai lá e come mais um pedaço de bife. E o que acontece? Uma azia, uma indigestão, você pode ficar com a parede abdominal, né, a barriga distendida. Tudo porque você não estava atento aos sinais do seu corpo. Só que nem sempre nós conseguimos estar atento a isso. A nossa rotina, a nossa correria nos faz deixar os sinais que o nosso corpo dá de lado. E existe uma tabela de fome e saciedade que nos ajuda a estar vendo quando nós realmente estamos com fome e quando nós realmente estamos saciados. Essa tabela é muito boa para que você possa estar identificando os sinais que o seu corpo te dá. Essa tabela que está aparecendo aí agora para você. Ela é numerada de 1 a 10, onde 1 é morto de fome, aquela fraqueza, estou com tontura, e o 10 é muito cheio, saciado, sentindo mal, assim, muito saciado, né? E além dessa escala de fome e saciedade, existe uns parâmetros que nos ajudam a nos manter um comportamento, que é o mindful eating. É o nosso comportamento mediante a comida. Quando a gente para e pensa que se alimentar vai muito além de comer, traz toda uma coisa ao nosso redor, todos os parâmetros ao nosso redor, a gente consegue realmente entender que se alimentar é nutrir o nosso corpo. E algumas dicas são: evitar distrações. Na hora que você for comer, não mexa no celular, não leve tablet, celular, não senta em frente à televisão, não coma no sofá vendo televisão. É a sua hora de comer. Tá? Sente em família. Comer à mesa com a sua família é um momento que precisa ser prazeroso, é um momento de conversa, de troca entre os familiares, de saber como foi o dia. Então, priorize almoçar com seus familiares, jantar com seus familiares, sentados à mesa sempre que possível.
Respire fundo e lentamente, mantenha uma postura correta e observe a sua respiração e posição na cadeira. Observe as cores dos alimentos. Observe e sinta as texturas dos alimentos, coma devagar. Mastigue os alimentos, sinta o cheiro dos alimentos. Para quem tem mania de comer rápido demais, aí você não mastiga, você atrapalha a sua digestão, é entre uma garfada e outra, solta os talheres, deixe os talheres repousados sobre o prato, mastigue com calma, depois engula. Isso você já vai ajudar o seu organismo a digerir esse alimento de uma maneira 70%, 80%, tá? Perceba o gosto de cada garfada, as sensações que ela provoca, mastigue lentamente e tenha paciência, fique atento às dicas e foque no seu objetivo. Como já conversamos, o nosso corpo é como uma máquina e o alimento é o que essa máquina precisa para funcionar de uma melhor maneira. E você? Qual o tipo de alimento você tem dado à sua máquina? Alimentar-se bem é uma arte que precisa ser revista, estudada e contemplada. Então, eu quero deixar um desafio para você. Fique atento aos sinais do seu corpo. Melhore a sua alimentação. Busque a ajuda de profissionais. Monte o seu cardápio semanal, quinzenal ou semestral ou mensal. Concentre-se na sua alimentação. Não use distrações. Evite comer com o celular na mão, tablet, vendo televisão. Sente-se à mesa. Coma devagar. Coma com a sua família. E, por fim, uma frase clássica. Descasque mais e desembrulhe menos. E lembre-se, beba água. É muito importante. Quero orar por você nesse momento. Amado Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos e louvamos o teu santo nome, porque tu és maravilhoso, tu és bom, tu és o Rei, tu és o nosso Salvador. Muito obrigada, Senhor, por estarmos vivos nesta manhã. Obrigado porque sua graça e sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, por mais uma oportunidade de viver, ó Deus. Neste momento onde estamos vivendo esses 43 dias de encorajamento, ó Pai, eu te agradeço por essa iniciativa, Senhor, e eu te peço que o Senhor possa estar sendo, ó Pai, com cada pessoa aqui, Senhor, com cada ouvinte, ó Pai, que nós possamos realmente estar atentos, ó Pai, à nossa alimentação, entender o quão importante é cuidar do nosso corpo, ó Deus, cuidar desta fábrica que o Senhor criou, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a estar fazendo escolhas melhores, a estar repensando sobre as nossas atitudes e ações, ó Pai. Te consagro este dia, te entrego este dia, ó Pai, que nós possamos viver, ó Pai, esse dia de maneira que vá engrandecer e louvar o teu santo nome, ó Deus. Nos livres e nos guarde, ó Pai, de todo acidente, de qualquer investida do mal, ó Pai, aqueles que estão saindo para trabalhar, ou aqueles que passarão o dia em casa hoje, ó Deus, nos proteja, nos guarde e nos livre, Senhor. É isso que eu te peço, com o perdão de nossas falhas. Em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Amém.